Capítulo 3. A verdade sob a névoa. O frio da manhã parecia mais cruel do que o habitual, e o nevoeiro que já dominava Vorlen havia se tornado tão espesso que as formas das casas mal podiam ser vistas. A praça estava quase deserta, com exceção de Thorn e mais alguns homens que afiavam ferramentas improvisadas, como se esperassem um ataque iminente. Elara permanecia isolada em sua cabana. As palavras dos aldeões ainda ecoavam em sua mente, mas era a voz da noite anterior que não a deixava descansar. As palavras não eram de sua mãe, mas o tom, a entonação. Algo nela parecia pessoal, feito sob medida para corroer sua sanidade. Foi então que a porta de sua cabana rangeu, e Darim, o caçador local, entrou. "Precisamos conversar", ele disse, com o rosto marcado pela exaustão e uma hesitação incomum em sua voz. "Se veio para me acusar também, pode sair", respondeu Elara com frieza. "Não vim te acusar." Ele respirou fundo. "Ouvi as vozes também. Elas me chamaram pelo nome ontem à noite." A investigação no bosque Darim e Elara caminharam juntos até o bosque. As árvores altas projetavam sombras indistintas no nevoeiro, e o chão, úmido e macio, parecia absorver o som de seus passos. "Aqui estão as marcas", disse Elara, apontando para os símbolos que ela e Thorn haviam encontrado no dia anterior. Darim observou com atenção. Seus olhos, treinados para caçar e identificar padrões na floresta, se estreitaram. Esses símbolos, já vi algo parecido em uma das casas abandonadas perto da borda da vila. Elara o encarou surpresa. "Por que nunca mencionou isso antes?" "Não achei que fosse importante. Até agora." Eles seguiram juntos até a casa. Era uma construção simples, feita de madeira escura e quase oculta pelo nevoeiro. A porta estava entreaberta, e o interior cheirava a mofo e madeira podre. Darim abriu a porta com cuidado e os dois entraram. A luz era escassa, mas o suficiente para revelar móveis cobertos de poeira e paredes manchadas pela umidade. Sobre uma mesa, um livro repousava, grosso e encadernado em couro. "Elara", Darim chamou, apontando para o livro. "É isso que você está procurando?" O diário do ancião Elara pegou o livro com cuidado, limpando a poeira da capa. Gravado no couro desgastado, havia um símbolo que lembrava os das árvores. Ela abriu o diário e começou a ler em voz alta. "Ano 217 do calendário de Vorlan. O pacto foi feito. Eles prometeram nos proteger em troca de sacrifícios." O sangue de Elara gelou, mas ela continuou. "As marcas foram gravadas como eles pediram, para permitir que a proteção alcançasse toda a vila. Mas não tínhamos ideia do que realmente havíamos convidado. Eles não são guardiões. São monstros." Darim cruzou os braços, visivelmente incomodado. "O que isso significa? Sacrifícios? Eles estão falando das pessoas desaparecidas?" Elara virou as páginas, as palavras se tornando mais erráticas, quase frenéticas. "As vozes, elas nunca param. Elas nos chamam. Entram em nossos sonhos. Roubaram minha filha. Roubaram minha alma. Não há como escapar. Eles são os sussurrantes." O nome pareceu preencher o ar da sala, como se a própria pronúncia trouxesse uma presença invisível para mais perto. "Elara", disse Darim, com a voz baixa. "O que são os sussurrantes?" Ela fechou o diário, os olhos fixos no vazio. "Não sei ao certo, mas pelo que o ancião descreveu, eles não estão aqui para proteger ninguém. Estão aqui para se alimentar." A revelação de um pacto maligno. Continuando a leitura, Elara encontrou uma descrição dos sussurrantes, criaturas que viviam na névoa e que se alimentavam de medo e da essência vital das pessoas. O pacto fora feito por um ancião desesperado que acreditava estar protegendo a vila contra bandidos e feras das montanhas. Mas com o tempo, os sussurrantes começaram a tomar mais do que lhes fora prometido. Darim andava de um lado para o outro na sala. Então eles foram convocados. "Isso significa que podem ser banidos, não é certo?" Elara balançou a cabeça. "Não é tão simples. Essas entidades, elas não pertencem ao nosso mundo. O véu entre os planos foi rompido para trazê-las até aqui. E agora, parece que o rompimento está ficando maior." Uma verdade amarga. Ao sair da casa,
O nevoeiro parecia mais denso do que nunca, quase sólido. Cada passo de volta à vila parecia mais pesado, como se o ar estivesse se tornando um inimigo. Darin, ainda segurando o diário, olhou para Elara. Se o pacto foi quebrado, por que eles continuam aqui? Por que estão nos atacando agora? Por que nós alimentamos eles? Nosso medo, nosso desespero, eles se fortalecem disso. Quanto mais aterrorizados ficamos, mais poderosos eles se tornam. Quando chegaram à praça, os moradores estavam reunidos novamente. A atmosfera era tensa, quase hostil. Você sabe o que está acontecendo, não é? Gritou Thorn, apontando para Elara. Ela respirou fundo, segurando o diário com força. Sim, e se vocês quiserem sobreviver, vão me ouvir. Mas enquanto ela falava, os sussurros começaram novamente. Primeiro distantes, depois cada vez mais altos, até que todos os aldeões podiam ouvi-los. Vocês não podem nos deter. As vozes eram uma cacofonia de horror, e a multidão começou a entrar em pânico. Elara, disse Darin, puxando-a pelo braço. Precisamos descobrir como fechar o véu, antes que seja tarde demais. E enquanto as vozes ecoavam ao redor deles, Elara percebeu que o pacto quebrado era apenas o começo de algo muito mais sombrio.